When the night has come. Bem-vindas ao Elas Por Inteiro! Tudo bem, Juliana? Tudo ótimo! Essa é a nossa cor? Essa é uma das. Porque a gente ainda não tinha usado o roxo. O roxo. E hoje optamos pelo roxo. Por que será? E você me cobra pelo roxo. Cobro. E esses dias nós postamos um stories de bom dia. Olha que conexão. Eu postei uma orquídea roxa, aí eu passando meus stories assim. A Juliana tinha postado uma orquídea roxa. Roxa também. E hoje nós estamos muito conectadas. Muito. E, Daiane, olha que interessante. E a cor roxa, né? Eu sempre falo das cores. A cor roxa é a cor da justiça. E olha, a nossa convidada tem tudo a ver. Olha, Ju, eu conheço ela há um tempo já, né? Não tinha muita intimidade antes. Conheci ela mais como a irmã da amiga. Mas ela passou a ser uma mulher mais frequente e a gente trocou já várias ideias. E assim, Ju, a posição que as pessoas ocupam é sim muito importante para dar voz para as outras pessoas. E hoje nós estamos com a Vossa Senhoria, Thalita Oneta, seja muito bem-vinda. Obrigada. Boa noite, Ju. Boa noite, Dai. E é uma alegria estar aqui participando com vocês desse podcast, voltada principalmente às mulheres, para dar voz àquelas que tanto precisam serem ouvidas. A Thalita, Ju, já é uma conhecida de um tempo, só que quando eu conheci ela, ela não era da política, não. Ela ainda não era. E ela tá Firme. Ela tá ali seguindo em frente, eu sigo ela nas redes sociais e ela é muito assídua, ela é muito presente, né? E ela é do município vizinho nosso, muito próximo de nós, ela já vai contar de onde ela é, mas é uma coisa assim interessante eu falei para você isso hoje, ela trabalha como vereadora, ela não é vereadora. Ela tá ali, ó, todo dia, ela tá firme, ela tá mostrando para que ela veio. É uma profissão. Então, quem é a Thalita? Conte para nós. É difícil de falar da gente, muitas vezes, mas eu sou a Thalita, sou do município de Nova Laranjeiras, sou vereadora, sou mulher, sou mãe, sou psicóloga, entre tantas outras coisas. Eu sou uma pessoa amiga, de verdade, se precisar de mim, pode contar comigo, é aquele tipo de amiga que sempre quando tiver algum segredo vai ser guardado. Sou uma pessoa que gosta de estar com outras pessoas, que gosta de conversar, principalmente com mulheres, mas eu gosto de conversar com todas as pessoas, e eu sou uma pessoa normal, né? Como vocês falaram, hoje eu estou vereadora, estou psicóloga, mas eu também sou uma mulher e acho que com essa minha trajetória eu me descobri muito como mulher e eu sou também uma pessoa amigável, sou legal, mas também tenho os meus momentos de estresse, então eu sou aquela que gosta de correr quando tá estressada, mas se eu chego no lago para correr e encontro uma mulher, eu começo a conversar e isso já passa, né? Eu sou aquela mãe que chega em casa e que muitas vezes tem que dar conta de tudo, e eu sou como qualquer outra mulher, né? Mas acima de tudo, eu acho que eu me considero uma pessoa muito de coragem, né? Muito persistente.
Thalita, Nossa, olha, hoje estamos, ó, muito conectados. E deixa eu colocar uma coisa que vocês falaram do roxo. O roxo é a cor escolhida do agosto, né? O lilás, que é o mês de enfrentamento à violência contra a mulher. Então, é uma das cores também, né? Que representam a violência contra a mulher. tudo certo. Não, perfeito, né? Olha. Thalita, você é casada e quantos filhos você tem? Eu sou casada há 20 anos, já com o Daniel. É o grande amor da minha vida. Sempre falo que eu sou muito abençoada por Deus por ter casado com uma pessoa como ele. E eu tenho 3 filhos. Eu tenho o João, que tem 12 anos, a Ana, que tem 10, e a Maria Júlia, que tem 6 anos. Nossa, Thalita, e quando que começou essa tua paixão pela política? Vem de família, ou surgiu? Como que começou? O meu pai foi vereador em Nova Laranjeiras, então, assim, desde muito jovem eu já estava junto com ele em várias reuniões, em vários, né, eventos, mas eu acho que a minha verdadeira paixão pela política veio do serviço público. Então, eu sou servidora pública desde o ano de 2012, eu sou efetiva, né, concursada psicóloga, na Secretaria de Assistência Social, onde se trabalha políticas públicas voltadas àquelas pessoas que mais precisam de nós, e a minha paixão pela política surgiu daí. Porque eu acredito que quando você tem o poder de trabalhar por alguém que muitas vezes é injustiçado, você fala por essa pessoa. Então, muitas vezes eu vi mulheres sendo injustiçadas, crianças sofrendo violências, idosos sendo negligenciados. E aí eu percebi que eu estando na política, eu conseguiria fazer muito mais por essas pessoas. E foi aí que eu acho que nasceu a minha paixão pelas pessoas. Agora vou eu. Thalita, você foi a vereadora mais votada na última eleição, correto? Sim. E você já tinha sido candidata alguma vez ou foi a primeira vez? Não, eu já tinha sido a convite no ano de 2020, convidada a ser candidata a vereadora. Na época, no período pós-pandêmico, então não se podia fazer muitas visitas e eu consegui fazer muito menos visitas, porque eu estava com uma filha que tinha nascido no finalzinho do mês de julho, então na campanha ali eu não, ela tinha 30 dias quando iniciou-se o período eleitoral. Eu ainda assim saí fazer algumas visitas com ela no colo, porque eu só amamentava, né? Eu não dava outro tipo de alimentação para ela, era só o leite materno mesmo. Então ela me acompanhou nessa trajetória. Tive pessoas que me apoiaram. Infelizmente, em 2020 eu não consegui me eleger, ou felizmente, porque eu penso que tudo na nossa vida é um plano. E eu acho que agora, no ano de 2024, eu vim muito mais madura, muito mais planejada com a minha campanha, com a minha trajetória política, e foi isso que veio esse resultado de eu ser a mais votada. Então, eu já vim de um caminho de 4 anos me preparando para isso. Quantos votos você teve, Thalita? No ano de 2020, eu fiz 247 votos, eu fiquei primeira suplente, então o rapaz que foi o Kiko, que foi em primeiro lugar, é um vereador excelente, desempenhou um papel muito valoroso como vereador lá em Nova Laranjeiras, e eu acho que essa campanha de 2020, ela me trouxe uma coisa que eu não tinha, que é acreditar mais em mim. Né, porque eu jamais imaginei que eu ia fazer 250 votos com tão pouca campanha que eu tinha feito, né? Então eu falei assim, não, realmente as pessoas acreditam em mim, né? Gostam de mim, acreditam principalmente no meu potencial e eu consigo mais. Então eu acho que o ano de 2020 também me deixou mais forte para mim fazer essa trajetória agora no ano de 2024, com 527 votos, a vereadora mais votada da história do município. E eu acho que isso carrega uma responsabilidade muito grande, a primeira mulher, né? E o que isso significa, não que isso mude em comparação aos outros vereadores, porque todos vão desempenhar o mesmo trabalho, né? Independente da quantidade de votos, mas que isso carrega uma responsabilidade maior, porque foram mais pessoas que acreditaram em mim, no meu potencial e no meu trabalho. Thalita, e como que é uma mulher nesse meio político? Confesso para você que no início não foi fácil, eu tive medo. Se eu disser que não tive ou que eu não passei por momentos de desilusão, não seria verdade, porque quando a gente se coloca na vida pública, a gente se expõe muito.
E para uma mulher, a exposição ela é muito mais delicada do que para um homem, porque uma mulher ela é uma mãe de uma criança, né? Ela é esposa e a gente está à mercê muitas vezes de pessoas que não têm a mesma convicção que a gente, então de pessoas que muitas vezes não entendem o posicionamento, e aí a gente acaba recebendo muitos julgamentos, muitas críticas, mas o importante é a gente se manter firme, também saber lidar com isso, né? Eu sempre, quando eu recebo alguma crítica de alguém ou um julgamento, eu não fico triste, muito pelo contrário, eu me uso disso, né, para saber o que eu fiz com que gerasse, né, essa crítica e saber o que eu posso mudar, o que eu posso lutar e desistir jamais. Desistir nunca será o meu lema, porque assim, eu fui criada por um legado de mulheres e homens, famílias fortes. Então, assim, eu sempre falo que quando eu coloco uma meta na minha vida, eu vou até o fim e eu dou o melhor de mim. Então, se eu sou vereadora, eu dou o melhor de mim como psicóloga, eu dou o melhor de mim como esposa, como mãe, enfim. Eu sempre tento dar esse melhor. Que maravilha! E qual que é teu projeto na política? Com mulheres, idosos? Nova Laranjeiras é um município que tem uma das maiores reservas indígenas do estado, né? Sim. Ou é com os indígenas? Qual que é teu projeto na política? Quando a gente é político, a gente trabalha para todos, né? Então, qualquer pessoa que me procure, né, para me ajuda para uma orientação ou para acessar um serviço público, a gente está à disposição. Mas eu tenho uma paixão natural maior por idosos, por mulheres e por crianças, porque é o público que eu já trabalhei mais na assistência social, mas principalmente pelas mulheres. Assim, em Nova Laranjeiras eu tenho uma trajetória muito grande dentro da política pública voltada para a mulher. Acompanhei a criação do Conselho da Mulher, do Fundo da Mulher. Então, agora nós estamos, enquanto psicóloga, desenvolvendo projetos de empoderamento feminino e eu amo isso de paixão. Quando eu chego numa comunidade que tem muitas mulheres reunidas e que eu consigo trazer isso para elas, que elas entendam do seu valor, porque a mulher, durante muito tempo, nós fomos ensinadas a cuidar, o cuidado, né? O cuidar do outro. E muitas vezes a gente não se coloca em primeiro Não lugar. cuida de si, cuida Não dos cuida de outros, mas não si. cuida de si. Não se enxerga, né? Não se vê assim como um ser de valor ou de... E é isso que a gente trabalha, assim, o quanto que ela também é importante. Todas as mulheres são importantes. Se você escolheu ser uma profissional, você é importante. Se você escolheu cuidar da sua família, tudo bem também, né? Mas todo mundo precisa ter essa voz, né? Ser ouvida e não sofrer nenhum tipo de violência. Porque ainda, infelizmente, o mundo que nós vivemos é um mundo de criação de homens que são muito machistas ainda, infelizmente, e muito violentos. E eu também quero mudar essa realidade enquanto política, trabalhar também com esses homens, porque muitas vezes ele está tão naturalizado dentro dessa violência que ele nem se enxerga como agressor. Então, não é trabalhar só o contexto da violência ou só a mulher ou o empoderamento feminino, porque muitas vezes essa mulher nem sai desse lar, né? Mas é trabalhar também com essa pessoa, com esse companheiro, para que ele mude o olhar que ele tem com essa companheira dele, com essa esposa. Thalita, você acha que esse trabalho você vai fazer no decorrer, pensando que você tem um menino, você tem um filho homem, né? Você acha que essa caminhada dos meninos de agora, trabalhando isso, vai fazer com que eles sejam homens talvez menos possessivos, né? Porque eu percebo que às vezes dá a impressão que a mulher é uma posse. E quando perde-se a posse, perde-se o rumo, né? E a mulher não é um objeto, ela não é uma posse. Então, você acha que esse decorrer, né? Você está dentro da educação, você está dentro de todo esse acompanhamento, você tem filhos. Você acha que esse caminho vai ser um caminho para o nosso futuro, para um número menor de agressões, um número menor de violência? A gente vê, se você ligar a TV, a rede social, né? Todo dia você se depara. Nós temos muitas mulheres
ao nosso redor que, se você conversar, às vezes ela nem sabe que ela está sendo induzida psicologicamente, Uhum. né? Você acha que esse caminho da educação dos meninos vai fazer diferença? Eu acho que sim. Nós somos uma geração que muitas vezes foram educadas por agressores. Eu, graças a Deus, nunca sofri nenhuma violência do meu pai, mas eu sei que o meu pai sofreu violência, né, por parte dos meus avós, né, enfim. Mas assim, a gente vem de uma cultura de reprodução da violência. Então eu penso que, em primeiro lugar, é o respeito, né? Independente de ser homem ou de ser mulher ou de ser heterossexual ou homossexual, enfim, nós precisamos ensinar os nossos filhos a ter respeito e empatia pelo próximo. Eu acredito que nós não vamos ver isso acontecer. A nossa geração ainda vai ver muita violência, mas eu acredito que essa nova geração que vem, que é uma geração menos violenta, né, de pais que são menos violentos, que têm mais acesso à informação, quem sabe um dia os nossos netos ou os nossos bisnetos verem esses números diminuírem. E claro que o mais importante, políticas públicas voltadas a essa educação, né? A esse empoderamento dessas meninas. E é um trabalho que eu gosto muito de fazer também, Dai, Ju, é as palestras nas Ai, escolas. maravilhoso. Porque a gente vê na prática isso, a efetividade, né, que isso vem sendo, assim, de meninas que conseguem interromper esse ciclo de violência, né, de meninos também que levam o respeito em primeiro lugar. E ter essa liberdade de falar, né? Uhum. Porque as mulheres se fecham, assim como os idosos também, né? Sim. Ficam na dor, no silêncio, né? E você, como psicóloga, deve trabalhar muito com essa dor e esse silêncio que não pode ser exposto. Qual que é a maior dor de um idoso? Olha, eu acredito que é a negligência. Eu acompanho muitos casos de negligência e o idoso, ele já viveu a trajetória dele e a família ainda, né, está nesse processo de trabalho, de vida, de rotina, e eles sentem que muitas vezes eles não querem incomodar a família, né? Então muitas vezes eles se fecham no mundo deles e às vezes vai gerar um sofrimento. Então eu acompanho muitos casos de idosos que não são respeitados pela família, que são abandonados pela família, ou que ele mesmo acaba se isolando dessa família para não querer que, de alguma forma, incomodar esses filhos ou esses netos, enfim. E também eles precisam desse trabalho de empoderamento, eles precisam ser valorizados, porque nós também seremos Com idosos. certeza. E hoje a gente vê essa pirâmide se invertendo. Hoje nós temos muito mais políticas voltadas para as crianças do que para idosos, mas já em 2027 teremos mais idosos do que Do que crianças. crianças, com Então nós certeza. estamos correndo contra o tempo de políticas públicas que invistam nesses idosos, né? Nesse cuidado. E aproveitar a experiência que eles Sim. têm, né? O conhecimento, a sabedoria, porque eles também é um público que se cala, né? E principalmente o respeito, porque a pessoa respeito. que ela é respeitada, ela se empodera disso, né? Com Dessa certeza. voz. E ter esse espaço, né, de Uhum. fala, por isso que a educação é tudo, né, e tem Uhum. que começar de baixo realmente, de pequeno, né, ter a sua oportunidade de falar, né, de falar das suas dores, de contar a sua história, coisa que nós não tivemos, né. E isso a psicologia me proporciona muito também, porque ouvir é diferente de escutar. Com certeza. Eu trabalho na Secretaria de Assistência Social, então eu trabalho diretamente com problemas. A pessoa não vem ali porque ela está bem, ela vem ali porque, de certa forma, ela tem um problema e ela precisa de um norte na vida dela, né? Então eu preciso acolher essa pessoa, eu preciso escutá-la, entender esse contexto e o olhar da humanidade. E que isso eu acho que é fundamental dentro da política. Muitas mulheres, elas preferem não se envolver com a política, mas a política, ela está em tudo, né? Ela está na educação dos nossos filhos, ela está até nas Na decisões, saúde. na saúde, até no que você vai comprar no supermercado, envolve política pública, né? A parte financeira, tudo é política. E às vezes as mulheres pensam, não, eu não vou me envolver na política, mas é exatamente o contrário. Eu fui para a política porque eu acredito no mundo melhor para os meus filhos, né?
Eu quero um município melhor, porque eles vivam num município melhor e que essas pessoas que não têm essa voz sejam representadas por mim também, né? Então é por isso assim que é uma jornada árdua e que nós precisamos de mais mulheres, porque nós somos a maioria do eleitorado, né? Nós somos mais que 50%, mas ainda somos a minoria de cadeiras, né? Hoje a gente representa 18%, se você for pensar em Assembleia Legislativa ou no Congresso, então ainda muito poucas mulheres. E claro, isso é uma questão histórica, né, que se construiu, mas nós precisamos de mais mulheres que se envolvam nisso, porque a mulher, ela tem uma visão mais subjetiva, né? Ela tem essa questão mais de se colocar no lugar do outro, do próprio cuidado, que a gente é ensinada muito desde pequeno. Dai, vamos para uma pequena pausa e voltamos já. When the night has come. Thalita, quantos vereadores, quantas cadeiras tem em Nova Laranjeiras? Em Nova Laranjeiras hoje são 9 cadeiras e 2 são ocupadas por mulheres e 7 cadeiras por homens ainda. E os indígenas fazem parte também? Eles já tiveram representações, né? No mandato passado eles tinham 2 cadeiras de representação. Esse mandato, infelizmente, eles ficaram sem nenhuma representação indígena de cadeira, mas não significa também que a gente não exerça esse mandato por eles, né? Então a gente também luta por políticas públicas e acredita, né, que eles também, né, são defendidos por nós. E como que é a Thalita em casa? Quem é a Thalita? O que a Thalita gosta de fazer? Eu sou uma pessoa muito simples, assim, eu gosto de rotina, né? Eu chego em casa, mas eu também não sou neurótica. E acho que a maternidade me trouxe muito isso, né? Que a gente tem que ser mais leve, não se cobrar tanto, porque não é fácil você ter uma profissão e ser mãe, e ser, né, responsável pelo lar e ser esposa. E eu acho que a gente tem que trazer isso, as mulheres têm que trazer isso com mais leveza. Então eu sou uma pessoa que chega em casa, que se tiver que fazer janta eu faço, se não der para fazer eu peço um lanche, eu brinco com meus filhos, eu gosto de dançar, eu cobro também, eu não sou mãe Nutella, eu sou mãe raiz, né? Eu cobro eles, eu cobro atitudes, eu cobro a tarefa de casa, eu cobro que escova os dentes, que tome banho, né? Então, assim, Faz o papel de mãe. Faço o papel de mãe, de esposa, de dona de casa. Muitas vezes eu chego em casa, já vou recolhendo a roupa, já vou dobrando, já vou guardando, porque a gente tem aquela coisa assim que, a mulher trabalha fora de casa e aí ela tem alguém que faça o trabalho por ela. E Não muitas é o vezes caso. não, a gente Faz tudo. faz tudo. Mas eu acho que muito importante também é a gente saber desacelerar, né? Porque senão a gente adoece, né? Então acho que a maternidade também me trouxe essa força, mas ao mesmo tempo esse Que a gente não tem o controle É. de tudo e tá tudo bem. e tá tudo bem. E que não precisamos ser perfeitas, julgamentos. mulheres perfeitas. Sem julgamento. E eu acho que na política, esse é o viés principal também. O julgamento da outra mulher,
né? A partir do momento que eu passar a enxergar aquela mulher, o contexto que ela vive, a história que ela vive, sem o julgamento, ela vai se sentir mais acolhida para contar a história dela para mim. Thalita, aí aproveitando entre mãe e mulher, qual foi a reação da tua mãe quando você falou para ela, tô entrando na política? Porque ela teve um marido Teve. envolvido na política. E né? ela não queria, ela não me apoiou. Assim, no início ela falou, não vale a pena, você não tem que se dispor a isso, porque as pessoas ainda enxergam muito essa política, a parte mais suja, né? Que é muitas vezes aquele ataque, e se tratando de mulher, eles usam muito da intimidade da gente para nos atacar, né? Da roupa que a gente usa, de uma conduta, e isso mexe muito com a mulher. Então ela não queria, mas aí depois a minha família sempre me apoiou nas minhas escolhas, né? Quando eu falei, não, é isso mesmo que eu quero, dela falou, não, então se é isso que você quer, eu vou te ajudar. Ela ajudou, pediu voto para as amigas dela, do jeito dela, né? Para as clientes dela, mas não envolvendo também, porque a minha mãe é comerciante, então às vezes acaba muito aproximando algumas pessoas e afastando outras, então ela também, muitas vezes, ela teve que se manter neutra, né, para não prejudicar também o trabalho dela, que é o que ela gosta de fazer. Mas assim, hoje eu acho que é só admiração, né? Com certeza. E do mesmo jeito que eu admiro ela, pela mulher forte que ela é, eu acho que ela sente orgulho de mim, acho não, tenho certeza, né, porque ela fala isso, que eu acho que eu tô no caminho certo. Que ela vê que eu gosto, né? Sim, vê que é a tua paixão. A política virou uma paixão junto Sim, com a Thalita. com certeza. Thalita, e essa questão de muitos homens, poucas mulheres, né? É um ambiente muito masculino. Você já teve alguma intimidação assim que você pensou, não, acho que essa eu não vou aguentar. Acho que essa meu marido não merece, meus filhos não merecem, minha mãe não merece, minha irmã não merece, eu não mereço. Eu vivi já a violência política de gênero no início do mandato, até pelo fato de eu ter sido a mais votada, então sim, eu sofri, mas assim, nada que eu não conseguisse contornar, né? Então eu acho que eu tenho uma maturidade muito grande para lidar com isso. Ser mulher e ser homem é diferente. Não vamos falar que está, né, no mesmo patamar, principalmente na política, porque vai ter coisas que os homens vão ter mais liberdades para conseguir fazer. Então, por exemplo, assim, o homem ele é muito mais festivo, né? Então a gente percebe festa do interior, né? Os homens se reúnem mais, eles jogam uma bocha, tem um campeonato de bola, que é uma coisa que eu, enquanto mulher, eu tenho um pouquinho mais de dificuldade de adentrar. Não que eu não vá participar. O meu marido me apoia muito nisso e ele faz muita parte social masculina. Ele acompanha. Tá? Ele me acompanha, ele é meu ponto de apoio, principalmente também no cuidado dos meus filhos. Hoje eu tô aqui, ele tá lá em casa cuidando deles, fazendo o papel de pai, né? Mas a mulher tem o ponto positivo, que é chegar em outras mulheres, que é um ambiente que é mais feminino, que tem uma reunião, que tem, né, que as mulheres estão reunidas, os homens têm mais dificuldade de chegar, e eu não, e a mulher tem mais a questão da intimidade, eu consigo chegar, abraçar a minha eleitora, beijar, né, que é uma coisa mais natural feminina. E que muitas vezes o homem, o vereador, não vai conseguir fazer isso com uma eleitora, né? Até pelas questões de preconceitos sociais. Então, eu acho que essa é uma das facilidades que a gente tem. E aonde que a Thalita pensa em chegar com a política? Continuar essa caminhada? Olha, confesso para você que eu gostei muito dessa trajetória, porque como eu falei, eu consigo fazer muito pelos outros, e isso é uma coisa que me dá um prazer imenso, que é ajudar outras mulheres, outras pessoas, outros idosos, principalmente as crianças, porque eu sou mãe, e toda vez que chega para mim uma situação de uma criança, eu coloco meu filho naquele lugar. Eu falo, não, eu vou fazer de tudo por essa pessoa, né? No individualismo, no coletivo, na avaliação das leis, atrás de emenda, de projetos, de tudo, né? Então eu penso assim, que é uma coisa que eu me identifiquei, eu gosto muito das minhas profissões e de quem eu me tornei hoje, e eu falo para você assim, que eu não sei o dia de amanhã, mas se surgir a oportunidade, por que não, né? Com certeza.
Que maravilha. Será ótima, com certeza. Com certeza mesmo. Thalita, aí como que se distrai uma mulher dessa, gente? É câmara, três filhos. Gente, hoje em dia é muito difícil alguém ter 3 filhos. Né? Bastante. Né? A gente, Mais a profissão. mais a né? profissão. Psicóloga. Eu já fui chamada muito de corajosa, de louca, né? Mas o meu sonho sempre foi 3. Sempre tinha uma coisa assim, nós somos em 3, né? O meu irmão, eu e a minha irmã, né? O Rony e a Bruna, eu sou a do meio. E eu tive também um menino e 2 meninas, né, na mesma linha da minha mãe. E assim, foi o meu sonho ser mãe, né? Eu lutei para ser mãe, eu tive muita dificuldade, encarei muito tratamento, mas eu não desisti, porque eu não sou uma pessoa que desiste fácil. Então, assim, e a maternidade me ensinou muito, principalmente ser uma leoa, né? E não abaixar a cabeça, porque às vezes é isso que a gente tem que fazer, né? É saber recuar, mas também saber ir para cima, Avançar. avançar. E o que deixa a Thalita inteira? É. Quando que me você deixa está com a inteira? família, no teu trabalho, quando que você está preenchida? Olha, tudo que eu vivi até hoje, eu acredito que é uma construção. Tem momentos que eu vou precisar priorizar minha família, tem momentos que eu vou precisar priorizar a vereança, e que às vezes a família vai acabar ficando de lado. Sim. E tem momentos que eu vou valorizar enquanto psicóloga, enquanto, né, na Secretaria de Assistência Social, e ambos vão ficar de lado, mas assim, isso não significa que eu não consiga fazer tudo. Então, acho que eu por inteiro é dar conta de tudo, né? Eu ser uma boa vereadora, eu ser uma boa mãe, uma esposa, uma amiga, e ao mesmo tempo ser uma excelente profissional, né, na área que eu atuo também. E qual o momento, o que que você faz assim para esquecer de tudo? Não, agora sou eu e eu. Uhum. Quando isso acontece? Então, eu reservo sempre um tempo para estudar, porque eu gosto muito de ler. Então, assim, no sábado à noite é o meu momento comigo mesma. Se não tiver um evento, porque se tiver um evento, eu tô no evento. Mas se não tiver esse evento, eu gosto muito de ler. Eu sou uma pessoa muito religiosa, então não vou dizer todo domingo, mas na maior parte os domingos de manhã eu reservo esse tempo com meus filhos na igreja, porque eu também peço um discernimento para Deus, né? Me ajude, me dê uma luz, né? Quando eu tô com algum problema. E também agradecer a Deus por tudo que eu tenho hoje, pela saúde que eu tenho, pelos meus filhos, enfim. Mas eu acho que o meu principal momento é esse de conexão comigo. Eu jogo beach tênis também, Ai, né? que Nós legal. temos um grupo de mulheres que jogam beach tênis. Então é um momento também que eu esqueço de tudo, que eu me conecto comigo e com as minhas amigas. E eu gosto bastante de correr. Quando eu consigo, eu vou. Eu vou para o lago, que é o nosso cartão postal do nosso município, e já aproveito também para dar uma olhadinha, para ver se está tudo arrumado, se está tudo limpo, se não O tem que uma tá lâmpada faltando? A queimada. vereadora que né? habita em mim. Vai fiscalizar, é isso aí, né? Já aproveito, às vezes, se tem alguém lá que eu conheço, que é um tempo que eu posso conversar com essa pessoa também. Como o município é pequeno, você tem essa facilidade, né, muito maior de ter contato com o pessoal, né, Thalita? Sim, e como eu cresci, né, em Nova Laranjeiras, a minha vida toda é em Nova Laranjeiras, eu conheço todo mundo. Então, o município, ele é pequeno porte, porém, a nossa quilometragem é bastante grande em questão de extensão. Então, nós temos comunidades de 50, 60 km do centro da Nossa! cidade, né? Então, bem longínquas, assim, mas a gente conhece todo mundo. Então é legal, assim, você conhecer a história da pessoa, você Facilita o cumprimentar, você trabalho. chamar pelo nome, você ser reconhecida, né? Então as pessoas te encontram, às vezes até no supermercado, né? Porque eu faço supermercado, né? Então eu vou lá no final da tarde, 5 horas, e aí a pessoa te encontra, ai, Thalita, precisava falar com você, disso, disso. Aí você para, dá uma atenção. Então é 24 horas, né? Você não deixa de estar à disposição. Que palavra que define a Thalita? Ai, eu acho que é determinação. Muito bom. Eu não teria essa coragem. É coragem, É né? coragem. É coragem. A exposição é uma coragem, né, Ju? E a
a mulher por si só já está exposta, né? Quando a gente dá a nossa cara a tapa aqui, Naturalmente. nós estamos expostas a críticas, a elogios, né? E muitas vezes vem até das próprias mulheres, Com certeza, né? né? Que não Então, deveria que não deveria, ser. né? Até porque a gente sempre está tentando, todo mundo, independente do lugar, da posição que você está, assim como você falou, pode estar dentro da tua casa, você quer a valorização, mas a exposição política, eu acho que é grande, né? A Thalita posta muita coisa, então ela coloca muita coisa da vida dela, coloca as crianças, coloca o trabalho. Você vira uma figura pública, né? Só que assim, um dos meus projetos maiores agora para os próximos 2 anos é exatamente esse, que é estimular mulheres a participar da política. Porque nós, enquanto mulheres, muitas vezes a gente só olha o lado negativo, né? O lado pejorativo da política, da exposição, o medo da crítica. Mas a crítica, ela faz parte do contexto de uma construção de você enquanto pessoa. E eu acho que é exatamente disso que a gente precisa. A gente precisa mostrar esse lado positivo para as mulheres, para que elas se envolvam mais na política realmente, e para que elas venham para esses espaços de decisões, desses espaços de poder. Porque enquanto nós não estamos decidindo por nós estamos deixando outra pessoa que não conhece da nossa realidade, muitas vezes, né? Então, eu acredito que a gente precisa mais de mulheres. E como eu falei, nós somos a maioria. Então, se nós quiséssemos, se as mulheres apoiassem outras mulheres, nós seríamos a maioria também. Mas a gente quer tanto, né? A gente fala tanto na igualdade de gênero. Mas a gente não vive a igualdade, Não se coloca, né? a gente vive no discurso. Mas na realidade, Na muitas prática. vezes isso não se aplica. E você Então, acha não que é existe por igualdade. por medo ou por falta de conhecimento da política, que as mulheres têm tanto medo de se envolver? Eu acredito que é mais a questão da exposição mesmo, que é porque o homem, se ele quiser, ele é muito cruel com a mulher, né? E quando você se dispõe à vida pública, você está suscetível a qualquer tipo de crítica, a qualquer tipo de julgamento. E isso é muito difícil para uma mulher, porque ela pode ser desqualificada por coisas que realmente ela não é, né? Então, eu acho que esse que é o maior medo da mulher na política. E a mulher, naturalmente, ela já é condenada, né? Ah, ela falou mais alto, ela é a louca, né? Ela se posicionou, ela é surtada, né? Então, já tem essa construção. Então, quando a gente se coloca num lugar de poder, a gente muitas vezes tem medo mesmo da crítica. Você não tem. Eu não tenho. Eu encaro a crítica. Eu sou a pessoa que sempre olha para o lado positivo. Por quê? Ah, se eu sofrer um ataque, por quê? Né? O que está acontecendo? Qual que é o contexto, né? O que as pessoas esperam de mim? Aí eu acho que eu não tenho medo da crítica, porque eu sei quem eu sou. Ai, Né? olha que maravilha. Eu sei da onde eu Mas isso aí. vim, eu sei da minha trajetória, eu sei o que eu construí. E eu muitas vezes eu me privei para construir o que eu sou hoje. Então eu não vou deixar uma pessoa que não é merecedora me desqualificar. Então eu simplesmente, dependendo da pessoa, eu ignoro. É saber a sua verdade, né? E nós já estávamos falando, quem sabe a sua verdade, os seus valores e as suas virtudes, não precisa ter medo da crítica. Não. Quantos mil habitantes tem Nova Laranjeiras? Em torno de 12 mil habitantes. É coragem, né? Ser a representante de 12 mil habitantes, né? E o nosso município é bastante rural, né? Então, assim, a minoria ainda hoje no centro, né? Sim. Ali do município, na cidade, e a maioria ainda mais agrícola, Sim, né? Mais área rural voltada mesmo. para pecuária, né? Para pecuária leiteira. Então, muitas mulheres rurais também. E muitas vezes mulheres rurais que não conseguem ter voz. Então, também a gente precisa representar. Porque hoje a gente vê uma inversão de papéis, né? Principalmente na área rural. Antigamente a mulher era aquela que ficava lá dentro de casa, que cuidava dos filhos e do serviço doméstico. Hoje não, muitas mulheres na área rural, elas tocam a propriedade, né? Elas administram a propriedade.
Então essa mulher também precisa ser valorizada, ela precisa ser olhada no seu contexto. Perdi até. Até perdi aquela. Não, para ver como a mulher não sabe o potencial que ela tem. Sim. Sim. Sempre está escondido, né? E a coragem, né, que tem que ter de se expor realmente e de falar cada uma a sua história, o Sim. trabalho bonito que cada uma realiza, né, dentro do seu trabalho, da propriedade, seja em qualquer setor. E qual é a dor que você acha que a mulher tem? A dor ainda que ela sofre da violência, da profissão, da educação. Eu penso que nenhuma mulher deve passar por nenhum tipo de violência, mas as mulheres ainda elas não conseguem identificar a violência psicológica, né? Então ela tá tão instituída na mulher desde a criação dela, de quando ela é pequena, né? Então a gente tem um exemplo assim, ai, mas ele te bateu? Não, mas ele só puxou meu cabelo. Né? Então é uma fala às vezes que vem. A mulher não consegue reconhecer que aquele puxar de cabelo é uma violência, né? Então o que esse só significa? Então eu vejo muito isso. A gente desempenha um trabalho maravilhoso lá em Nova Laranjeiras junto com a Patrulha Maria da Penha. Estamos instituindo a rede de proteção à mulher, né? Que a gente trabalha com casos sigilosíssimos. Então a gente não expõe essa mulher de jeito nenhum, mas a gente acolhe ela e a gente ouve ela e a gente consegue fazer com que ela identifique essa violência e que ela tenha autonomia para mudar esse contexto. Muitas vezes os homens eles têm medo de nós porque eles pensam assim, ela vai largar de mim ou ela vai embora, mas muitas vezes isso acontece mesmo. Sim. Mas na maioria dos casos não. A mulher permanece no lar porque aquela é a pessoa que ela ama e que ela confiou para cuidar dela. Então a gente também tem que trabalhar muitas vezes esse ambiente que se não percebe ser doentio. Né? Então, eu ia fazer esse comentário. E pelos filhos, né? Sim, pela família, né? Pelos filhos. Pela família. E é um trabalho lindo, gente, é muito lindo, porque quando a mulher ela se percebe e que ela não precisa sair daquilo ali, a gente só precisa achar uma forma, né, de mudar esse contexto, porque ninguém merece, nenhuma pessoa merece ser violentado, nem a criança, nem o idoso, nem a mulher, todo mundo merece respeito e merece colocar Thalita, seu posicionamento. você acha que a diferença entre amor, né, porque a maioria que a gente vê quando são psicológicas, né, ai, mas me ama, né, tá fazendo isso porque me ama, tá fazendo isso porque... E coloca a mulher numa posição diferente. Você considera que é falta de amor próprio? Que nós ainda precisamos aprender a nos amar? Então, na verdade, o que acontece? Muitas pessoas pensam que a mulher que fica na violência, que ela vive, que ela muitas vezes ela sobrevive 50, 60 anos uma vida violenta, é por uma dependência financeira. E muitas vezes não é. A violência é muito mais emocional do que financeira. Eu escolhi essa pessoa, agora eu vou aguentar. Eu casei para o resto da vida. São crenças que nós trazemos, não digo nessa questão assim, mas às vezes até de uma falta de autoestima. Sim. Porque muitas mulheres na sua criação, elas são jogadas para baixo. Sempre para baixo, né? E às vezes elas não conseguem sair desse ciclo da violência, que eu até nem gosto dessa palavra ciclo, porque... Não deveria, né? Ele não deveria existir, mas enfim, elas têm essa dependência emocional. E a mulher tem muito essa questão da cura, né, de salvadora. Nós somos as salvadoras, então eu vou cuidar dele, eu vou fazer ele mudar, né? Ah, não, mas ele prometeu para mim, disse que não vai mais fazer, então eu vou acreditar nele. Mas assim, o feminicídio, gente, ele existe. E a gente tem que colocar em primeiro lugar a segurança dessa mulher. E o Paraná hoje é um dos estados mais violentos de violência contra a mulher. Mas, ao mesmo tempo, é um dos estados que vem mais aplicando recursos nas políticas públicas de segurança contra a mulher. Então, a gente está vendo essa inversão desses números. E isso é muito bom. E nós, mulheres que estamos na política, realmente somos aquelas que lutamos por nós mesmas. Então, eu sempre falo assim, uma por todas e todas por todas, né? Porque nós
Precisamos estar de braços abertos e acolher, né, essas mulheres. E lutar, né? E nunca Que é- cansar de lutar. E tu tem essa consciência que você transforma vidas? Então, eu penso assim que o meu legado tem que ser esse, né? Que eu sempre falo assim, ó, estar vereadora, ou estar psicóloga é um cargo, é uma cadeira, ele vai passar. Eu até nem gosto de falar que é uma autoridade, porque eu sou uma servidora que tá ali naquele momento para servir a população, né? Eu sou um cargo eleito, né, para servir a população. Então, eu acho que o legado não é os projetos que eu deixo, não são as nominações, não são as solicitações que a gente faz ao executivo, mas sim a forma que a gente toca a vida das pessoas. Então, se um dia alguma pessoa disser assim, a Thalita fez diferença na minha vida, eu vou se sentir a pessoa mais feliz do mundo. E esse é realmente o legado que eu quero deixar. É o legado que eu quero deixar para os meus filhos, que me enxerguem como essa pessoa que nunca desistiu e que continua lutando sempre. Que lindo. Que propósito, né? Uma missão, Uma missão. realmente. E você fica realizada na política? É a tua realização? Hoje eu posso dizer que sim. No começo foi difícil, eu pedalei um pouquinho. Então, assim, a gente demora até aprender algumas coisas. Não vou dizer que eu não erro, eu acho que é uma construção. Então, em algum momento já errei, mas eu levo aquele erro também como uma forma de aprender. Então, eu acho que todo dia eu tô me dedicando a aprender. Então, eu errei aqui, então eu vou ter que ir por aqui, né? Então, eu sou um ser humano, mas eu gosto de estar em constante movimento, né? Sempre aprendendo, sempre buscando, sempre estudando. Gosto bastante de assistir pessoas que falem sobre isso, né? Sobre política. E me inspiro em algumas mulheres políticas também, né? Porque a gente precisa dessa inspiração. Sim. E você vai ser inspiração para muitas. Tomara. Com certeza. Tomara. É o que esperamos. Thalita, então a gente fica honrada de ter você aqui, de contar um pouco da tua história nesse mundo da política, que ainda é tão, ainda tem muito medo. As mulheres têm dificuldade de entrar Sim. nesse meio. Mas nós precisamos mudar isso, né? Isso daí. E essa tua força, né, nos mostra que pode ser diferente. E essa tua capacidade de transformar a vida das mulheres, dos idosos, de todas as pessoas vulneráveis, é o que transforma o mundo, né? Então é uma sementinha, né, que você está plantando e que com certeza vai dar muitos frutos. Obrigada. E eu que fico honrada de ser a primeira convidada que não é de Guarapuava, né, que é de fora do município, e dizer assim que eu seja inspiração também para essas mulheres aqui do município e da região, que se elas têm o sonho ou têm a vontade, dê o primeiro passo, né, e acredite em si mesmo, porque a gente tem força, só basta acreditar. Isso aí. E que lindo escutar a tua voz da verdade e a tua voz do coração, que é isso que torna tão conectada com as mulheres, né? E com as pessoas que realmente precisam do teu trabalho. Parabéns. Obrigada. Parabéns, Meca. Obrigada. Você é uma mulher exemplar, que sirva de exemplo realmente para muitas mulheres. Obrigada. Parabéns de coração. Obrigada. When the night has come